a morte de alunos de 6 e 7 anos na cidade de Araguari tem deixado muita preocupação em relação a uma escola municipal da cidade. Recentemente, um terceiro aluno dessa instituição também foi internado na cidade. A morte dessas crianças acendeu um alerta às autoridades e também aos pais dos alunos, porque se trata possivelmente de uma bactéria, uma infecção bacteriana. E se são alunos da mesma instituição de ensino, será que esses casos têm algum tipo de ligação? É a reportagem que você acompanha agora com a gente. Aos poucos, o colégio está tentando retomar a rotina. A morte dos alunos de 6 e 7 anos tem deixado todos da Escola Municipal Professor Hermenegildo Marques Veloso muito abalados. É uma perda muito grande. Vidas, não tem preço. E principalmente crianças. Quando a gente perde uma criança no ambiente escolar, seja por qualquer motivo, isso traz um abalo muito grande para os profissionais que estão aqui todos, desde a cantineira, a direção da escola, envolvidos com essa criança. Então, quando nós temos essa ingrata surpresa de receber a notícia de que uma criança da escola nos deixou, o abalo é geral, emocional, sentimental, espiritual até, porque as pessoas se abatem com a perda. As crianças são como se fossem os nossos segundos filhos. A gente não está aqui na escola simplesmente para trabalhar, mas para cumprir uma missão com as famílias, com as crianças. E a falta de entendimento, às vezes, ou a compreensão do todo de como funciona, o que aconteceu, o que é fato de verdade, a falta dessa compreensão vem gerando esse desgaste. O primeiro caso foi registrado no dia 12 do mês passado. Depois de sentir febre, ter diarreia e dor de garganta, a estudante foi diagnosticada com a bactéria Streptococcus e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade. A morte acendeu um alerta nas autoridades, porque uma semana antes, um outro aluno de 7 anos também faleceu depois de ser transferido para o Hospital de Clínicas da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. A primeira criança que veio nos faltar, ela estava em casa já há 2 meses. Nós estávamos no regime de aula síncronas, a famosa aula online. E essa criança, ela nos deixou, sim, foi identificada com a bactéria, Então ela veio a falecer e, segundo a Secretaria de Saúde, sim, pela bactéria, citada nas matérias que estão nas mídias, conhecida comumente como escarlatina. Mas essa criança não tinha relação, ou não estava com uma relação direta com a escola naquele momento. 2 meses depois, aproximadamente, veio a óbito uma outra criança que esteve na escola um dia, 7 dias depois, veio a falecer. Por causas que também ainda não foram de todas elucidadas, porque até a última vez que eu falei com a família, ainda faltava um laudo. Mas o diagnóstico da causa-morte da segunda criança, ela não apontou inclusive essa bactéria. Foi de outras causas. E as 2 crianças não têm relação entre si. Recentemente, um terceiro aluno da escola também foi internado na cidade. A terceira criança, ela nesse momento encontra-se internada, é um quadro gastrointestinal, é ligado à diarreia e sintomas intestinais, o que aparentemente não tem nenhuma correlação com os 2 primeiros casos. Por causa dos ocorridos com as crianças, a escola, que é cívico-militar, começou a ser cobrada pelos pais. O problema é que notícias falsas foram divulgadas nas redes sociais, informando que a unidade estaria com surto de bactéria, o que foi rebatido pela diretoria. Não há surto de bactéria na escola, A escola ela está amparada por todos os laudos, todas as especificações técnicas. A escola passa por fiscalização, tanto da vigilância sanitária, quanto da nossa água, que de tempos em tempos ela é averiguada, ela passa por testes, se o uso dela, inclusive, está correto, se a gente está fazendo o uso correto dessa água e fornecer às nossas crianças.
Toda a nossa água, a gente recebe ela da rede, ela passa por filtragem até chegar nas crianças. Então esse boato de tinta, gosto de tinta na água, boatos. O alimento que é oferecido passa pelas mãos das nossas cantineiras, mas antes, né, pelas nossas nutricionistas, também pela vigilância sanitária que faz inspeções, né, periódicas da escola para saber se está tudo dentro daquilo que as normas técnicas exigem. Então, quanto à higiene, você pode perceber que a escola é uma escola muito limpa, né, uma escola que está pronta para receber a comunidade. O colégio hoje comporta cerca de 700 alunos e tem 60 funcionários. Aqui na escola tem uma caixa d'água de 25 mil litros. Aqui é onde fica o setor de bombeamento, ou seja, chega essa água da rua e aí essa água é bombeada lá para a caixa. Que inclusive, segundo a diretoria da escola, a caixa d'água passou por uma vistoria, uma análise recente, né, justamente para vir essa confirmação com relação às dúvidas que tinham, se a caixa estava em manutenção ou não, se estava tudo certo com a água, e isso foi feito. Sim, a escola periodicamente recebe a visita, né, de uma empresa especializada, tanto na fiscalização da estrutura, né, de armazenamento de água da escola, quanto também da própria água que é oferecida aos nossos alunos. E como você mesmo pôde ver, nós temos um depósito, uma caixa baixa, né, que recebe a água da rua, bombeada para essa caixa que é distribuída para toda a escola. Lembrando que essa caixa é uma caixa nova, né, e que atende todas as normas técnicas para receber essa água, né, e distribuí-la para a escola. E na captação lá também tem filtros. E na captação de água, como você mesmo viu, né, o aluno, antes de consumir essa água ainda passa por uma filtragem de filtros que são, de tempos em tempos, trocados dentro também das normas técnicas, atendendo aquilo que é necessário para o consumo. Em nota, a Prefeitura de Araguari informou que acompanha os casos junto à Secretaria de Educação, Saúde e também Vigilância Sanitária. Por enquanto, não há necessidade de suspensão das aulas. A escola foi orientada. A gente está acompanhando a escola, foram realizadas todas as orientações. Esses tipos de vírus e bactérias estão no nosso meio, né? Infelizmente, algumas pessoas agravam, né? Alguns são mais suscetíveis, que pode levar a agravamento ao óbito. Porém, é uma coisa que é comum, não é como o Covid, né? Que veio diferente e causando toda aquela mortalidade. O que a gente orienta aos pais é que sempre que as crianças estejam com sintomas gripais ou qualquer outro sintoma de alguma doença, não leve para a escola para não contaminar os demais. Procure um médico para fazer uma análise correta, um diagnóstico correto e iniciar um tratamento mais precoce para evitar, né, uma tragédia, né, um óbito, algo pior. Lembrando, essa é a informação correta para todos os pais, população de Araguari e população da região. Não há surto, não tem que se preocupar em relação a esse caso. Tem lógico que se preocupar, porque se trata da morte de criança que precisa ser muito bem investigada, mas a escola toma todos os cuidados, medidas são feitas para evitar qualquer tipo de situação e a contaminação, deixar muito claro, não deve ter acontecido nessa instituição de ensino, até por causa de regras, mas também porque se comprovou que a aluna, que infelizmente perdeu a vida, nem estava comparecendo à escola, já não estavam comparecendo a essa instituição de ensino, já estavam, né, tendo aulas de forma remota, então não estavam indo, se deslocando até lá. Há uma preocupação, eu sei que há preocupação de muitos pais, porque nós tivemos uma situação que aconteceu em São João del Rei, no nosso estado de Minas Gerais, onde 3 crianças perderam a vida, exatamente por causa de uma bactéria. E também naquela situação não foi confirmado nenhum tipo de surto aqui no nosso estado relacionado a isso. Mas a gente tem que ficar atento, de olho, e as nossas autoridades também. Por causa dessa situação, e também, né, por ser uma situação que chama muita atenção da nossa sociedade, por ter acontecido nesse ano, no nosso estado, 3 mortes em outra região muito distante de São João del Rei, e agora essa situação sendo registrada em Araguari, nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para saber se estão acompanhando os casos da nossa região e se é considerado surto em razão de outros casos já confirmados no estado ainda neste ano, nesse período. E ainda nós não recebemos nenhum posicionamento, a gente está aguardando e vamos seguir acompanhando de perto. Mas a população, os pais, prestem muita atenção. Se a partir do momento que o seu filho apresentar algum tipo de sintoma, procure o médico e evite mandar o seu filho para a escola.
E como evitar qualquer tipo de situação bacteriana, de infecção, de transmissão? É só não compartilhar os objetos, higienizar constantemente as mãos, orientar os seus filhos àqueles cuidados básicos que são importantíssimos para nenhum tipo de contaminação. A gente segue, evidentemente, acompanhando e a nossa torcida para essa criança que continua internada de Santa Casa, vamos torcer que logo, logo ele esteja bem, se recuperando aí junto com a família.